Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Anthony e Claire já estavam juntos há 4 anos. Tinham se conhecido ao fazerem um curso e desde então não se separaram mais. Foi, como se diz, paixão à primeira vista. Haviam trocado alianças de noivado há pouco mais de 1 ano e estavam já fazendo planos de casamento para o começo do ano seguinte. Naqueles últimos tempos, no entanto, os dois andavam meio separados por conta do trabalho de Claire. Como consultora em tecnologia da informação, ela viajava muito para atender os diversos clientes espalhados por quase todo o Canadá. Moravam em Toronto, mas ultimamente ela costumava passar a maior parte do seu tempo em Montreal. Ela já tinha, inclusive, recebido uma proposta para ficar morando de vez em Montreal, mas justamente por causa do noivo, que morava e trabalhava em Toronto, ainda não havia se decidido em relação a isso. E justamente naquela semana, Anthony tinha planejado um final de semana inesquecível para os dois, porque Claire estaria completando 25 anos e ele tinha imaginado uma viagem romântica de trem a Belleville, onde passariam aquele final de semana. Ele ainda não tinha comentado nada com ela, pois queria fazer uma surpresa. Já tinha até feito uma reserva num pequeno hotel de Belleville, mas aí, alguns dias antes, sua noiva o surpreendeu com aquela notícia. Adivinha, amor? Vou ter de ir a Toronto, marcar um voo para quinta-feira de manhã. Você está falando sério? Mas sábado tem um aniversário, eu queria tanto passar com você. Eu também queria, mas, infelizmente, o trabalho me chama. Você sabe que, para mim, a obrigação vem antes da diversão, não sabe? Anthony ficou desconsolado e até contou a Claire da surpresa que tinha preparado, da viagem romântica para comemorar o seu aniversário. E ela também se sentiu meio frustrada, até meio culpada. Mas não tinha escolha. Era como ela mesma havia dito. O trabalho a chamava. A obrigação vinha sempre antes da diversão. Na quinta-feira, ele a levou até o aeroporto, se despediram e, como sempre fazia, ela prometeu ligar todos os dias para ele. Anthony passou aquele dia tão triste, se sentindo tão sozinho, mas aí, na sexta-feira à noite, teve aquela ideia. Pensou: eu posso muito bem pegar um voo de manhã, ir até Toronto e passar o aniversário da Claire com ela e depois voltar. Claire ainda ficaria a semana seguinte toda lá em Toronto, mas eles poderiam passar pelo menos o seu aniversário juntos. Anthony ficou amadurecendo a ideia até que no sábado de manhã estava desembarcando no aeroporto. Ansioso, feliz por saber que dali a pouco veria sua amada, ele mandou uma mensagem para ela. Oi, amor, tá no hotel ainda? Ela demorou um pouco para responder, mas acabou confirmando. Ele então pediu que ela lhe mandasse uma foto, pois estava morrendo de saudade. Dali a pouco, a foto realmente chegou. Ela ainda estava deitada na cama. Como resposta, ele mandou um coraçãozinho, seguido daquela frase: Feliz aniversário, meu bem. Não esqueça que eu te amo muito. Aliás, qual o nome do hotel em que você está? A ideia de Anthony era pegar um táxi ali mesmo no aeroporto e seguir direto até o hotel para fazer uma surpresa para ela. Na mochila, estava levando o presente que já tinha inclusive comprado na semana anterior. Ele então lhe passou o nome do hotel e os dois se despediram. Ela não fazia a menor ideia que dali a pouco os dois estariam juntos. Só que aí aconteceu um imprevisto. Assim que entrou no carro, enquanto o motorista seguia até o hotel onde Claire estava hospedada, Anthony começou a olhar aquela foto que sua noiva tinha lhe mandado, ela ainda deitada na cama, e foi então que reparou um pouco melhor, aumentou o zoom da imagem e notou um detalhe que fez seu sangue gelar. Pelo reflexo da cabeceira da cama, por seu espanto, ele notou que Claire não estava sozinha naquele quarto. Havia um homem no pé da cama. O sujeito, fosse quem fosse, estava seminu.
Sabe aquela imagem embaçada, quase imperceptível? O sangue de Anthony gelou. O batimento do seu coração foi nas alturas. Ele viu e reviu aquela imagem, deu zoom de todas as formas e quanto mais olhava e prestava atenção, mais tinha certeza de que havia um homem com ela naquele quarto de hotel. Inclusive, tinha aquele detalhe. Havia outro par de travesseiros ao lado dela, na cama, amassados, como se alguém tivesse se deitado ali. Apesar de tudo, ele ainda tentou manter a calma, porque tudo podia não passar de um engano, um terrível engano. Quando chegou ao hotel, ele tremia e teve até dificuldade para conversar com o recepcionista. Ele não queria que fizessem uma ligação para o quarto dela para avisar que ele estava ali. Queria, na verdade, ele mesmo ir até lá, bater na porta para falar com ela. Até porque queria ter certeza de que não havia outro homem lá. Queria ver com seus próprios olhos, para não restar dúvida. Não queriam permitir. Não era o costume do hotel. Mas aí, ele explicou que Claire era sua noiva, mostrou até o presente que tinha comprado para ela e só então lhe deram acesso aos elevadores. E mesmo assim, um funcionário do hotel o acompanhou. Quando chegaram diante do quarto, ainda tremendo dos pés à cabeça, Anthony bateu na porta e dali a alguns segundos, eis que alguém veio atender. Por dentro, ele rezava a Deus que tudo não passasse de um engano, que sua noiva estivesse ali sozinha e que aquele vulto que ele tinha visto no reflexo da cabeceira da cama fosse apenas uma impressão, uma sujeira da imagem. Ledo engano. Porque quando aquela porta foi aberta, ele teve a surpresa mais desagradável de sua vida. Usando apenas um roupão branco, ali, diante dele, estava ninguém menos do que um homem que ele nunca tinha visto na vida. Desesperado, ele chegou a imaginar que eles podiam ter se enganado de quarto. Aquele podia não ser o quarto em que Claire estava hospedada. Só que na hora, Anthony nem conseguiu raciocinar. Apenas encarou aquele homem e foi abrindo passagem, entrando no quarto a passos largos. E foi então que parou diante da cama, onde repousava uma linda mulher loura. Uma mulher loura que ele conhecia muito bem. E quando ela levantou a cabeça e se voltou para ele, Anthony sentiu um gelo na espinha. Enquanto ela regalava os olhos, abria a boca e empalidecia, ele apenas conseguiu pronunciar aquele nome. Claire. Era mesmo tudo verdade. Tudo o que ele queria era passar o aniversário da noiva a seu lado, mas acabou descobrindo que ela já tinha companhia. Se ele não tivesse reparado melhor naquela foto, não tivesse notado a imagem daquele homem no reflexo da cabeceira da cama, jamais teria descoberto a traição. Porque em vez de ir direto ao hotel, ele certamente combinaria com Claire de se encontrarem em algum outro lugar, um café, por exemplo. Pobre Claire. Traída pelo reflexo da cabeceira da cama na foto que tinha enviado a seu noivo. E pobre Anthony, traído e enganado pela mulher que amava, simplesmente aquela que até então era a pessoa mais importante da sua vida.